Me parece que o seu acidente foi um momento muito importante da sua vida, apesar de muito duro. Queria que você contasse um pouco para quem não sabe o que aconteceu, o que você viveu nesses 40 dias. Foi um acidente de bike, né, treinando, tava naquela fase onde tinha melhorado um pouco a pandemia, a gente já podia sair, foi começo de 2021, as provas ainda estavam meio suspensas, mas a gente já tinha voltado a pedalar, e eu sofri um acidente de bicicleta aqui na Marginal, onde os ciclistas treinam, na Marginal Pinheiros, e foi um acidente relativamente grave, porque eu tive uma fratura de coluna. E além de um monte de outras, mas a fratura de coluna era bastante séria e tinha um risco bem grande, inclusive, de eu ter ficado paraplégica, que por sorte, e não só sorte, mas por conta das pessoas que me atenderam e de como foi o meu resgate e tudo mais, eu fui muito bem atendida desde o princípio, não fiquei. Mas eu tive uma recuperação complexa, porque eu fiz a cirurgia da coluna muito grande, que é uma fixação com uma haste na coluna. Aí eu tinha tido trauma torácico, várias fraturas de costela, pneumotórax, hemotórax, tive fratura do braço. O braço, eu falo que, coitado, tinha tanto problema que eu nem lembro da fratura do braço. Torácico é difícil. Exato. Coluna e torácico é absurdo, então, né? eu tive um pós-operatório com muita dor, muito desconforto. O respiro, até respirar, tudo, né? Eu não conseguia dormir. E assim, com altas doses de morfina. Não é que eu não estava sendo tratada do ponto de vista de dor, eu estava sendo tratada com tudo que existia, e mesmo assim eu sentia muita dor. Então foi um pós-operatório complicado em várias áreas, e depois aquela história, Você em teve uma que ficar semana... de barriga para baixo ou você conseguiu ficar... Eu ficava muito de lado. De lado. Assim, eu fiquei 5 dias na UTI, que lá eu nem me lembro eu lembro, mas é flash, assim. Ficou muito apagada, muito medicada, né? Muito medicada. Mas depois, quando eu já estava no quarto, aí eu já lembro de tudo. E em 10 dias de hospitalização, você perde muita massa muscular. Tem esse detalhe, né? Tipo, eu treinando, eu já estava treinando bem, voltei a pedalar, estava correndo, já estava pensando que as provas iam voltar e tudo mais. De repente, eu não conseguia dar 2 passos. Nossa. Então, e foi isso. Eu acho que, sei lá, eu fiquei em pé com 12 dias. Fiquei em pé. Aí fiquei em pé e sentei. Aí eu lembro que, assim, o físio falou, agora você vai ter que andar. Para eu conseguir voltar a andar foram uns 20 dias, e aí foi todo um processo. Quanto tempo de físio você teve? Até hoje. Até hoje você faz, mais pelas lesões, assim? Mas assim, foi muito interessante minha recuperação, porque eu falo que eu tive tudo do melhor, assim, eu tive muita sorte. Desde conseguir, quando o SAMU chegou lá na ciclovia, aí meu marido chegou, porque um monte de gente ligou, todo mundo me conhecia, né, lá dos amigos da ciclovia, ele já falou, ela precisa ir para o Hospital das Clínicas, porque ela trabalha lá, vocês têm que levar ela para lá, e o SAMU topou. Que bom. Que bom. Desde esse momento, eu falo que tudo foi o melhor. Ele ligou lá no hospital, todos os meus amigos que estavam no hospital, porque eu sofri acidente 6h15 da manhã, então até o SAMU me resgatar e tudo mais, as pessoas já estavam chegando. Eu cheguei no hospital, assim, eu fui atendida por todos os meus professores, os chefes, foi uma comoção quando eu cheguei lá no pronto-socorro. E daí pra frente tudo foi muito perfeito. Então eu tive o melhor cirurgião de coluna, a melhor equipe, tudo muito top, muito... Então eu falo que dava para escrever um livro sobre a recuperação perfeita. Massa. E eu fui uma pessoa muito motivada, acho que por conta do meu histórico de atleta amador, assim. Eu lembro que o físio falava, Lu, hoje a gente vai fazer um agachamento. Eu falava, cara, eu não sei se isso é possível, mas vamos fazer. A psicóloga falava, Lu, então eu tive acompanhamento psicológico desde o começo, 2 vezes por dia no começo, porque foi muito intenso. Eu tive fisioterapia, eu fui pro Luci Montoro, que é um centro de reabilitação muito, muito top, SUS, onde eu fazia fisio de manhã, de tarde, e tive acompanhamento com terapeuta ocupacional, as enfermeiras, fisio, psicólogos muito bacanas, fisiatras, etc. Depois eu saí e fiz um acompanhamento na Care Club também, assim, com a equipe multidisciplinar, muito bacana. Então, já fazendo fisioterapia, aí a minha médica, a Rafa, que é minha amigona, que é médica do esporte, me acompanhando, então, desde esse
começo. E a gente colocou uma meta meio absurda, assim, porque o acidente foi 28 de janeiro. E eu ainda não estava fazendo nada de esporte, pelo contrário, eu estava muito na reabilitação. Ela falou, Lu, vamos pensar numa prova de triatlo, eu faço com você. Ela também é triatleta. Aí eu falei, vamos, mas né, não sei como vai ser. Ninguém sabia. O meu ortopedista da coluna falou, Lu, eu nunca fiz uma fixação dessa num triatleta, nem um corredor. Ele falava para mim, eu falei, eu não tenho nenhum corredor, nenhum maratonista que eu tenha fixado a torácica toda, então a gente vai descobrir junto. Falei, beleza. Mas a gente se inscreveu para uma prova no final de agosto, no meio Ironman. As doidas. Eu falei, pô, a minha médica tá junto. Vamos nessa. E aí foi muito legal, porque a gente tinha uma data e um objetivo. E assim, levou, sei lá, uns 3 meses para eu conseguir subir na bicicleta no rolo, né, numa bicicleta estática, para começar a pedalar. Eu lembro que eu voltei a correr meio em segredo, eu e o meu ortopedista fazendo. Ele falou, Lu, corre, mas não conta pra ninguém, não posta, não sei o quê, vamos ver como é que você se sente. Foi tudo, mas super legal, assim. Então, esse fato de ter uma meta, ter um objetivo e um time juntos, assim, no fim, foi muito legal. Eu fiz o meio Iron. Foi um meio Iron, achei que você ia falar, eu fiz o sprint. Não, fiz o meio Iron e depois fiz um Iron. Falei, eu quero fazer um Iron pós-acidente, foi super legal, porque eu fiz um Iron no Alasca, então mega lugar diferente, super desafiador. E até para vencer esse trauma da bicicleta, né? A história do acidente e tudo mais. Então foi, assim, muita coisa aconteceu nesse período, assim, de 1 ano pós-acidente, nesse sentido, assim, de envolver a recuperação, de ter colocado esses desafios, de ter um corpo diferente, de ter a cabeça diferente. Né? E como a sua médica, que deve te conhecer muito bem, foi genial em estabelecer um objetivo, Exato. Né? Porque sabe que você é competitiva. Isso acelerou muito a minha recuperação. E aí eu recebia umas mensagens, né? Porque nessa época eu nem tinha canal ainda, mas eu recebia muita mensagem no Instagram do tipo, poxa, mas eu fiz uma artrodese da torácica toda. Aí eu recebia muita mensagem, eu fiz uma artrodese de 2 vértebras e até hoje, faz 1 ano, eu não voltei a correr. Meu ortopedista não sei o quê. Será que eu sinto dor? Eu falo, eu sinto dor todos os dias. São quantas vértebras, Lu? São 12. 12. E aí eu falava, dor, eu sinto dor todos os dias. Nessa época eu tinha dor, mas eu fazia acupuntura, meditação, e eu não queria mais tomar, chegou uns 8 meses, eu falei, eu não quero mais tomar remédio. Então era 2 dias de acupuntura na semana, meditação todos os dias. E era com dor, mas fazendo esporte, porque sem esporte doía do mesmo jeito. Então, vamos fortalecer. A dor tá lá, vamos treinar. E é isso, eu falo que o fato de ter essa mentalidade de atleta, de esse tipo, eu preciso cumprir a planilha, eu preciso entrar na piscina e nadar, eu preciso, porque eu tenho a prova e não sei o que, acelerou muito processos que às vezes as pessoas demoram muito, ou às vezes nem fazem porque acham que estão limitadas, ou não sabem se estão ou não e não se testam. Eu lembro que eu ia discutindo com os profissionais sempre, todos, então, técnico, fisioterapeuta, etc. Será que dá ou se não dá? Como é que vai ser? Vamos começar correndo na esteira, porque é mais seguro? Eu fiz toda a primeira fase de treinamento só indoor, porque eles não queriam, eu não podia cair, porque eu tinha que ficar 6 meses para que a artrodese fixasse. Então, vamos treinar só indoor, beleza, vou fazer a bike só indoor, porque eu não posso correr o risco de sofrer outro acidente. E aí você vai entendendo o que é possível, mas todo mundo aprendeu junto, foi muito legal. E seria uma desculpa perfeita. Lógico, eu podia falar que eu não ia nunca mais subir na bicicleta. E no momento eu falei. Falei no hospital várias mas vezes. Não por medo. Por medo. Por medo, não porque você não gostava do esporte, porque você ama. Não, por medo, eu tinha flashback, tinha pânico. Aí foi a trabalho da psicóloga. Foi fundamental, foi um pilar fundamental, né? Eu cheguei um dia e falei pro meu marido, vende as bikes, vende. Eu lá no hospital nem me mexia, vende. E todo mundo chegava. Quero nem ver, né? Não quero nem ver. Eu quero chegar em casa e elas não podem estar lá. Era nesse nível o trauma. Vende antes que eu chegue em casa, porque vai ser muito ruim. Mas é legal como as pessoas entenderam como é que a cabeça funciona, né? E como é que você conseguiu passar por cima disso, né? Por isso que eu falo, essa parte psicológica a gente poderia fazer um podcast só sobre ela, né? porque foi
Entre o vende, eu não posso olhar para a bicicleta até chegar em casa, ter uma crise de pânico, de fato, e aí psicóloga, aí, até o dia que eu decidi pedalar lá na ciclovia. Foi assim. No mesmo lugar. No mesmo lugar, vários processos. É muito doido. E eu lembro que no hospital, ainda nos primeiros dias, eu tive, é o que eu falo, eu tive muita sorte. Mas o cirurgião de trauma que cuidava da equipe, porque tinha um monte de médico, né? Neuroanestesista, médico da dor, mas tinha o líder da equipe que era um cirurgião do trauma, que ele falou para mim, ele falou, você não tem ideia do que é essa experiência de trauma do ponto de vista psicológico, mas eu que já faço isso há 50 anos, tô te dizendo, isso é muito intenso e talvez você não tenha realizado ainda o quão intenso é, porque é isso, é a perspectiva da morte e ter passado de fato perto. Depois você pensa, você fala, se você não está dentro de São Paulo, você não tem um SAMU, eu estava com um pneumotórax bilateral, hemopneumotórax, então assim, se isso tivesse acontecido, e aí quando tudo isso começa quando seu cérebro começa a realizar, é muita coisa. E ele fala, a experiência que eu tenho é que as pessoas que passam por traumas, e ainda mais você, que era atleta, super fazendo mil coisas, trabalhando mega agitada, de repente está aqui... E é bem isso, ele tinha 100% razão, assim, é muita coisa. Às vezes é um evento desse que acaba com a vida de uma pessoa. Exato. E hoje o que eu penso uma vida tratando isso, por exemplo, eu comecei a meditar, eu mudei muito, muito por conta do acidente. Todas as minhas prioridades de vida e tudo. Por isso você refletiu muito sobre felicidade, deve ter refletido sobre a morte, bastante. Sobre tudo, sobre meu relacionamento com os meus filhos, com meu marido e tudo. Mas eu falo, o interessante seria a gente não precisar desses eventos extremos. E as pessoas me perguntam, então você acha que valeu a pena? Não valeu a pena? Pelo amor de Deus, foi horrível, eu sofri muito, foi muita dor. O preço é muito alto. Muito alto. Agora, eu acho quase idiota você não aproveitar um evento extremo para se tornar uma pessoa melhor. Então eu falo, já que foi tão ruim, tão difícil, eu passei por tanta dor e tanto desconforto e tudo mais, poxa, eu quero sair melhor. Porque a artrodese tá aí, não vai sair. Eu fiquei com a coluna meio torta, dói, eu talvez nunca tenha a mesma performance por conta disso. É o que eu falo, até hoje eu tenho que fazer fisioterapia, etc. Porque tá aí. É o que vai ficar. Mas então que venham coisas boas.